E se eu te dissesse que a abundância que você tanto procura já está mais próxima do que imagina? Que antes mesmo de você pedir, Deus já preparou o caminho, já escreveu cada detalhe e está apenas esperando o momento certo, o momento em que a sua fé deixará de ser esperança distante e se tornará confiança viva. Há uma promessa em andamento sobre a sua vida. E hoje, nesta manhã, o céu te convida a abrir o coração para recebê-la. Antes de orarmos, precisamos ouvir o que Deus quer dizer. A palavra dele é o alicerce da fé, a voz que separa o medo da esperança, a dúvida da certeza. A oração sem a palavra é como uma semente sem solo, mas quando o coração se enche da verdade divina, cada palavra dita em oração floresce em poder. Por isso, agora, respire fundo. Desacelere a mente. Esqueça o que deu errado ontem, o que te preocupa amanhã. Este momento é sagrado. É entre você e Deus. É aqui que o impossível começa a se mover, porque quando você silencia o mundo, o céu começa a falar. Feche os olhos e sinta a paz chegando. Há um toque suave do Espírito Santo te lembrando que a abundância não é um privilégio para poucos. É um presente de um pai amoroso que deseja ver seus filhos viverem com plenitude, alegria e propósito. Enquanto o dia desperta lá fora, o Senhor desperta algo dentro de você, uma fé renovada, uma confiança que nasce mesmo em meio às lutas. Porque a verdadeira abundância não começa no bolso, mas na alma. Ela floresce quando o coração se rende e reconhece. Tudo o que tenho vem de ti, Senhor, e tudo o que ainda preciso está seguro nas tuas mãos. Hoje, prepare-se para mais do que uma oração. Prepare-se para um encontro. O Espírito de Deus está prestes a falar com você e essa palavra pode transformar não apenas o seu dia, mas o rumo de toda a sua história. Deixe que essa paz te envolva agora. Respire, sinta a presença e diga em voz suave: Senhor, estou pronto. Fala comigo. Glória a Deus. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem já tocou o seu coração, se você sentiu essa presença suave de Deus te alcançando agora, mostre isso com um gesto de fé. Deixe o seu like agora mesmo, porque quando você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que esta é uma palavra que precisa alcançar mais pessoas e, principalmente, se inscreva neste canal. Aqui, todos os dias, nós nos reunimos como uma família de fé para orar, aprender e fortalecer nossa caminhada com Deus. Pense assim: cada like é como uma semente plantada. E cada nova inscrição é uma alma alcançada pela presença do Espírito Santo. Faça parte disso. Não apenas assista, participe desse mover. Toque no botão de inscrever-se e ative o sininho, porque a próxima oração pode ser exatamente a resposta que você tem esperado. Que Deus te abençoe por cada gesto de fé. A palavra que o Senhor coloca em nossos corações nesta manhã está em 2 Coríntios 9, 6, 8, onde Paulo escreve: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que em tudo, tendo sempre toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Esses versículos são mais do que um convite à generosidade, são uma revelação do caráter de Deus. Ele é o Deus da abundância, não da escassez. O Pai que não apenas provê, mas transborda. O Criador que não apenas abençoa, mas multiplica o que é colocado em suas mãos. E ele faz isso não apenas no campo financeiro, mas na fé, na alegria, na força e na paz. A abundância divina não é um acaso, é um princípio espiritual. Tudo começa com a semente, e a semente é a fé em ação.
O agricultor não vê a colheita no momento em que planta, mas crê no que está por vir. Assim também é com Deus. Ele nos chama a semear confiança, bondade, generosidade e gratidão. Quantas vezes pedimos colheitas sem nunca plantar fé? Queremos abundância, mas carregamos medo. Queremos provisão, mas duvidamos do provedor. O apóstolo Paulo nos lembra que a abundância é uma resposta divina à confiança humana. O que entregamos a Deus não se perde, se transforma. Quando o coração é sincero, quando o gesto é movido por amor, o céu se move. É por isso que o texto diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ele não quer que falte nada, Ele quer que sobre. Que haja paz onde havia ansiedade, esperança onde havia medo, fé onde havia escassez. Hoje, permita que essa verdade penetre fundo. A abundância de Deus não começa quando você vê o resultado, mas quando você decide confiar, quando você entrega, quando você semeia, mesmo sem entender o tempo da colheita. Feche os olhos e diga: Senhor, ensina-me a plantar fé, mesmo quando o solo da vida parece seco. Eu confio na tua promessa. Comente amém, se essa palavra já começou a falar com o seu coração. A fé é a chave que abre portas invisíveis. Ela não nasce quando tudo dá certo, mas quando o mundo parece contrário. E mesmo assim, você escolhe acreditar. A verdadeira fé não é sentimento, é decisão. É dizer: Deus proverá, mesmo quando a mesa parece vazia, quando a conta está no vermelho, quando o diagnóstico não muda e o telefone não toca com a resposta que você tanto espera. É nesse ponto que a fé se torna mais poderosa, quando ela deixa de ser esperança abstrata e se torna confiança prática. A provisão de Deus não é limitada à lógica humana. Enquanto o homem calcula, Deus cria caminhos. Enquanto o mundo exige provas, o Senhor pede apenas entrega. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus mostrou sua abundância exatamente quando o cenário parecia impossível. Pense em Elias, sozinho no deserto, sem pão, sem água, sem direção. E ainda assim, Deus enviou corvos para alimentá-lo. Pense na viúva de Sarepta, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas que ao confiar e dividir, viu o milagre acontecer dentro da própria casa. Deus nunca deixou de cuidar dos que nele confiam. A provisão do Senhor não depende da economia, do salário ou das circunstâncias. Ela depende da fé. O problema é que vivemos cercados por vozes que nos ensinam a desconfiar. Somos ensinados a depender do esforço, da conta bancária, do currículo, e é aí que esquecemos: o mesmo Deus que alimenta os pássaros e veste os lírios do campo também prometeu cuidar de você. Jesus disse em Mateus 6:26: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Perceba a força dessa pergunta. Cristo não está apenas afirmando o cuidado divino, Ele está revelando o valor que temos para o Pai. Cada lágrima é vista, cada súplica é ouvida, cada necessidade é conhecida antes mesmo que seja pronunciada. A abundância de Deus não se mede em posses, mas em paz. É o tipo de riqueza que ninguém pode roubar. A serenidade de quem dorme tranquilo porque sabe em quem confia. Quando o coração descansa na certeza de que Deus proverá, algo muda dentro de nós. O medo perde voz. O desespero perde força. O amanhã deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma promessa. Você pode estar enfrentando dias difíceis. Talvez o pão tenha faltado, talvez o trabalho não tenha vindo, talvez o medo da falta esteja gritando dentro de você. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra: a escassez não tem poder sobre quem confia em Deus. A provisão não vem da terra, vem do céu. E o céu nunca fica vazio. Deus não se atrasa, Ele prepara. Quando parece silêncio,
é porque o solo está sendo cuidado para a colheita que virá. O tempo da espera é o tempo da edificação. A fé se fortalece não quando tudo chega, mas quando você continua crendo mesmo sem ver nada. Portanto, se o desânimo tentar te convencer de que Deus se esqueceu, olhe para dentro de si e diga: minha fé é maior que o meu medo. Repita em voz firme: eu confio na provisão divina, nada me faltará. E se essa palavra já está despertando fé no seu coração, escreva com convicção: Deus proverá. Glória a Deus. A escassez não começa no bolso, começa na mente. É uma prisão invisível que nos convence de que nunca teremos o suficiente, de que precisamos reter, controlar, acumular, porque amanhã pode faltar. Mas essa não é a voz de Deus, é a voz do medo. O medo é o oposto da fé. Ele cria barreiras no coração e faz o homem esquecer que o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes continua sendo o mesmo hoje. A mentalidade de escassez é como um solo seco, não porque não há chuva, mas porque foi endurecido pela desconfiança. Quantas vezes você já deixou de ser generoso porque temeu o amanhã? Quantas vezes segurou o pouco que tinha, esquecendo que nas mãos de Deus o pouco se transforma em muito? Jesus olhou para 5 pães e 2 peixes e viu uma multidão sendo alimentada. Pedro lançou as redes em águas vazias e viu o barco se encher até quase afundar. Eliseu pediu vasilhas vazias a uma viúva e com um fio de azeite Deus encheu todas elas. O que parece insuficiente aos olhos humanos é abundante quando entregue ao toque divino. O problema é que o mundo nos ensinou a medir a vida em números e não em promessas. Nos ensinaram a confiar em contas, não em Deus. A sociedade diz: guarde para não faltar. O céu responde: dê e será dado a você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. A generosidade é o antídoto da escassez. Quando você semeia, desafia a lógica humana e ativa princípios espirituais. Deus não multiplica o que é guardado, Ele multiplica o que é entregue. E é aqui que muitos se perdem. Querem ver abundância sem praticar fé. Querem multiplicação sem abrir mão. Querem colheita sem plantar. Mas o reino de Deus não funciona assim. O reino responde a atitudes, não a intenções. Quando o coração dá, mesmo sem sobrar, o céu responde com graça sobre graça. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Eles temiam o amanhã e queriam guardar o maná, mas o alimento apodrecia. Deus queria ensinar algo profundo. A provisão do céu vem diariamente. Não adianta guardar o maná de ontem, porque a bênção de hoje é nova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Viver pela fé é entender que o amanhã já está nas mãos de Deus. É caminhar com leveza, sabendo que o sustento vem dele, não dos cálculos humanos. Quando você crê que o Pai é o provedor, a escassez perde o poder de te assustar. Deus não quer que você viva com medo da falta. Ele quer que você viva confiante na promessa. Porque enquanto o mundo corre atrás do ter, os filhos de Deus descansam no ser. Ser filho é saber que o Pai cuida. Ser fiel é confiar mesmo quando não entende. Hoje, o Senhor te chama a romper essa mentalidade limitante, a libertar-se do medo do amanhã e caminhar pela fé, a soltar as mãos e deixar Deus conduzir. Porque quando o coração se abre, o céu também se abre. Feche os olhos e diga: Senhor, eu rejeito toda mentalidade de escassez. Eu creio na Tua abundância e confio na Tua provisão. Escreva nos comentários: minha confiança está em Deus. Aleluia. A gratidão é o idioma do céu. Ela não depende das circunstâncias. É uma escolha. Ser grato não é negar a dor. É reconhecê-la e ainda assim dizer: Deus é bom. É olhar para o pouco e enxergar promessa. É lembrar que mesmo nas tempestades, há algo sagrado sendo moldado dentro de nós. Muitos buscam abundância,
mas esquecem que a gratidão é o terreno onde ela floresce. Deus multiplica onde há coração agradecido. Foi a gratidão de Jesus que transformou 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão. Antes do milagre acontecer, ele levantou os olhos e deu graças. O poder da multiplicação nasceu do reconhecimento. Isso é profundo. Ele agradeceu antes de ver o resultado. É assim que funciona o reino. Quem agradece antes, colhe depois. Vivemos em tempos onde a pressa e a comparação roubam a gratidão. Olhamos o que falta, não o que temos. Queremos o que está distante e desprezamos o que está perto. Mas o Espírito Santo te chama hoje para mudar o foco. Pare de contar o que perdeu e comece a agradecer pelo que sobrou. O ar que respira, o alimento que ainda tem, a saúde que te permite lutar, as pessoas que permanecem, tudo isso é graça disfarçada de rotina. A gratidão atrai o mover de Deus, porque revela humildade. Quando o coração reconhece que tudo vem dele, o céu se inclina. O ingrato fecha as portas do milagre, mas o grato as escancara. Não é à toa que Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Veja, a gratidão não apenas antecede a resposta, ela traz paz antes dela. É a certeza de que o Pai está no controle. E essa paz é mais preciosa do que qualquer riqueza. Hoje, pare por um momento e olhe ao redor. Quantas bênçãos silenciosas te cercam. Talvez você tenha esquecido de agradecer pelo que já orou no passado e Deus respondeu. Talvez algo que você chamou de problema tenha sido, na verdade, um livramento. A gratidão muda nossa lente. Onde o mundo vê perdas, o grato enxerga propósitos. Quando você ora com gratidão, a atmosfera muda, o ambiente espiritual se alinha, porque a gratidão é como um perfume que sobe ao trono de Deus, e o trono sempre responde ao louvor sincero. Não importa o tamanho da sua dor, há algo que ainda merece ser celebrado. E quanto mais você agradece, mais razões Deus te dá para continuar agradecendo. Por isso, faça um exercício espiritual agora. Feche os olhos e comece a listar mentalmente as bênçãos de hoje. Diga baixinho: Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo pão, pela saúde, pela tua fidelidade. Obrigado porque, mesmo sem entender, sei que estás comigo. Quando a gratidão se torna hábito, a escassez perde força. Quando o coração se abre, o céu responde. Porque o Deus da abundância habita onde há louvor e multiplica onde há reconhecimento. Hoje, escolha agradecer. Mesmo que ainda não veja o milagre, agradeça como se já tivesse acontecido. Essa é a fé que move montanhas. Diga agora, com fé: Senhor, obrigado não apenas pelo que fizeste, mas pelo que ainda vais fazer. E se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: sou grato pela tua provisão, Senhor. Glória a Deus. Senhor meu Deus, neste amanhecer sagrado, eu me coloco diante de ti com o coração aberto, com as mãos vazias e a alma rendida. Não venho para pedir apenas o que falta, mas para reconhecer o que já tenho. Cada batida do meu coração é um lembrete do teu cuidado. Cada respiração é prova viva de que a tua graça me sustenta. Hoje eu declaro: tu és o Deus da abundância, o Senhor que transforma o pouco em muito, que faz brotar esperança onde o solo parecia seco, que muda histórias através da fé. Eu entrego a ti minha mente, meu trabalho, meus sonhos e minhas finanças. Tudo o que sou e tudo o que tenho pertence a ti, porque sei que nas tuas mãos nada se perde, tudo frutifica.
Pai, eu creio que o teu poder se manifesta não quando tudo está favorável, mas quando tudo parece impossível. É no deserto que o maná cai. É na escassez que a tua provisão brilha. É no silêncio que a tua voz ecoa mais forte. Por isso, eu descanso, porque sei que a tua abundância não se mede em números, mas em promessas. E tu nunca falhaste em nenhuma delas. Senhor, ensina-me a ser canal e não reservatório, que eu não retenha o que o Senhor me dá, mas distribua com generosidade. Que o pão que chega às minhas mãos também chegue às mãos de outros, que eu seja instrumento do teu amor e da tua provisão. Eu declaro, em nome de Jesus, que toda escassez cai por terra, que toda mentalidade de falta seja substituída por fé, que onde antes havia medo, agora haja coragem, onde havia dúvida, agora haja confiança, onde havia desespero, agora haja esperança. Eu declaro que a abundância de Deus se manifesta na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha saúde e na minha fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada, nem amor, nem paz, nem sustento, nem propósito. Pai, coloca tuas mãos sobre cada área da minha vida. Toca onde há vazio e preenche com tua plenitude. Onde há escassez, derrama prosperidade. Onde há dor, derrama consolo. Onde há estagnação, sopra o vento novo da tua presença. Eu creio, Senhor, que esta oração não é apenas palavras, é uma semente plantada no solo da fé. E assim como a chuva rega a terra e não volta sem cumprir o propósito, esta palavra também não voltará vazia. Ela frutificará, ela trará testemunhos, ela abrirá portas. Hoje eu me levanto em fé e declaro: a abundância divina está sobre mim, não por merecimento, mas por graça, não por força, mas por fé. Porque quando o coração se rende, o céu se move. Senhor, obrigado porque eu sei que o teu favor me acompanha, que mesmo nas horas de incerteza, o teu amor continua constante, que mesmo quando não vejo saída, o teu poder já preparou um caminho. Eu descanso em ti. Em nome de Jesus, eu declaro: hoje é o início de um tempo de colheita. Tudo o que foi plantado em lágrimas será colhido em alegria. O tempo da escassez acabou, o tempo da abundância chegou. E se essa oração tocou o teu coração, escreva com fé: eu declaro a abundância de Deus sobre minha vida. Aleluia, glória a Deus. Há palavras na Bíblia que não são apenas letras, são portais. Cada versículo é uma chave espiritual que abre dimensões de fé, de consolo e de poder. E hoje, sobre esta oração, há uma promessa que sela tudo o que foi declarado. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, para que em tudo, tendo sempre toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Leia novamente, com calma. Cada palavra carrega vida. Deus é poderoso. Não é apenas vontade, é poder. O texto não diz que talvez ele faça, nem que quando der, ele proverá. Diz que ele é poderoso. Isso significa que a abundância não depende das circunstâncias, mas da natureza dele. Deus não apenas tem o poder, ele é o poder. E o que ele faz abundar? Toda graça. Não apenas bênçãos materiais, mas graça, favor imerecido, proteção divina, sabedoria, paz e sustento emocional. Quando a graça de Deus cobre alguém, tudo muda. O que antes era luta se torna aprendizado. O que antes era falta se transforma em testemunho. Perceba que Paulo diz: para que em tudo, tendo sempre toda a suficiência, isso é plenitude. Não é viver de sobras, é viver de propósito. Não é correr atrás do que falta, é caminhar na certeza de que o que é necessário já foi providenciado. A abundância divina é equilíbrio. É o estado onde o coração se aquieta porque confia no provedor. O versículo termina com:
abundeis em toda boa obra. Isso revela que a abundância de Deus não é um fim, é um meio. Ele nos abençoa para que sejamos bênção. O que recebemos dele deve fluir. Quando a prosperidade se transforma em generosidade, o ciclo do reino se completa. Deus não te chamou para sobreviver, mas para transbordar. E esse transbordar não significa luxo ou ostentação. Significa ser fonte de esperança em meio à escassez do mundo. Ser alguém que, onde pisa, leva fé, conforto, ajuda e luz. Hoje, o Senhor te convida a viver esse versículo, não como uma teoria, mas como uma realidade. Abundar em graça é viver com o coração cheio, mesmo quando os bolsos estão vazios. É sorrir mesmo no deserto, é crer quando tudo grita o contrário. É enxergar o invisível e caminhar sobre ele. Quando essa promessa se torna verdade em você, nada te abala. Porque mesmo quando o vento sopra forte, você sabe que o alicerce está firmado na rocha eterna. Deus é poderoso. Repita isso. Grave no coração. Faça dessa frase a tua âncora. Se hoje o inimigo tentar te convencer de que não há saída, lembre-se deste versículo. Diga em voz alta: meu Deus é poderoso. Diga até sentir a fé vibrar dentro de você. Diga até o medo se calar. E se há algo que você precisa entregar nas mãos dele, este é o momento. Coloque diante do Senhor as tuas preocupações e diga: Pai, eu confio na tua promessa. Sei que o teu poder está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Essa é a diferença entre quem apenas lê a Bíblia e quem vive a palavra. Aquele que vive a promessa é testemunha viva do poder de Deus. Hoje, este versículo não é apenas um texto, é uma aliança entre o céu e o teu coração. Diga agora com fé: Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça. E escreva com convicção: eu vivo a promessa de 2 Coríntios 9:8. Glória a Deus. A fé não é algo que se diz, é algo que se vive. É fácil falar de confiança quando tudo está bem, mas a verdadeira fé nasce nos desertos, floresce nas perdas e amadurece nas esperas. A abundância divina não é apenas o resultado da fé, é o caminho que ela traça dentro de nós. Porque antes de Deus mudar o que está ao nosso redor, Ele muda o que está dentro de nós. Você já percebeu como o milagre começa sempre com uma ação humana? Pedro precisou lançar as redes mesmo depois de uma noite inteira de fracasso. A viúva teve que emprestar vasilhas antes de ver o azeite multiplicar. Abraão teve que levantar o cutelo antes de ver o cordeiro preso no mato. Deus move o sobrenatural quando vê a fé se movendo no natural. Por isso, não basta orar por abundância. É preciso agir como quem crê que ela virá. Isso significa continuar semeando, continuar sendo generoso, continuar acreditando mesmo quando parece que nada está acontecendo. Porque o céu se manifesta no passo de fé. A cada ato de confiança, o invisível se aproxima do visível. A fé verdadeira é rebelde contra o desespero. Ela desafia a lógica e caminha mesmo quando os olhos não veem o caminho. Ela diz: Deus proverá, enquanto ainda há falta. Ela agradece antes da resposta. Ela louva antes da vitória. Ela descansa antes do milagre. O problema é que muitas vezes queremos entender o que só pode ser vivido. Queremos ver o mapa, quando Deus nos oferece apenas a bússola. Queremos controlar, quando Ele nos convida a confiar. E é nesse ponto que a fé se torna entrega. O apóstolo Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Isso significa que crer não é apenas sentir, é agir. É levantar mesmo cansado, é amar mesmo ferido, é doar mesmo com pouco, é louvar mesmo em lágrimas. É isso que move o coração de Deus, a fé que respira a ação. Então hoje, olhe ao seu redor, onde Deus está te pedindo uma atitude de fé.
Talvez seja perdoar alguém, talvez seja semear mesmo quando parece arriscado, talvez seja simplesmente descansar e parar de lutar com as próprias forças. A fé em ação é o que transforma orações em testemunhos. Quando você age em fé, o céu se move ao seu favor. Quando você semeia esperança, o terreno da vida muda. E quando você decide acreditar, mesmo sem ver, o próprio Deus se levanta para honrar tua confiança. A abundância divina é a colheita da fé obediente. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Ser mais generoso, mais grato, mais confiante, mais parecido com Jesus. E quanto mais você se aproxima dele, mais tudo o que te falta começa a ser suprido, porque ele é a fonte de toda suficiência. Hoje dê um passo prático. Não apenas ouça esta palavra, viva-a. Faça algo com fé. Abençoe alguém, ore por alguém, plante algo, perdoe alguém, ajude alguém. Porque a abundância não é algo que se recebe, é algo que se compartilha. Diga agora com convicção: Senhor, eu escolho viver a minha fé em ação. E escreva nos comentários: eu vou agir com fé. Glória a Deus. Agora, antes de orarmos juntos, pare um instante, feche os olhos, respire profundamente. Deixe o peso do dia escorrer pelos ombros e o silêncio ocupar o lugar do barulho. Este é o momento em que o céu se aproxima da terra, o instante onde a fé se transforma em diálogo e o coração volta a ouvir a voz do Pai. A oração não é uma repetição de palavras bonitas, é uma conversa sincera com aquele que conhece cada pensamento antes mesmo que seja dito. Não há formalidade quando o coração está aberto. Deus não busca discursos, busca entrega. Ele não espera frases ensaiadas, espera lágrimas verdadeiras. Talvez até aqui você tenha sentido algo mover dentro de si, uma lembrança, um arrepio, uma paz que não sabe explicar. Isso é o Espírito Santo tocando seu coração. Ele está te convidando para algo mais profundo, não apenas ouvir sobre abundância, mas vivê-la. E a abundância de Deus começa na comunhão. Não é sobre pedir, é sobre se render. É sobre soltar o controle, sobre abrir mão de tentar resolver tudo sozinho. É sobre dizer: Senhor, eu não quero apenas a tua bênção, quero a tua presença. Porque a verdadeira provisão é estar cheio de Deus. E quando o coração se enche dele, nada mais falta. Quantas vezes você já orou pedindo respostas e sentiu silêncio? Talvez não fosse ausência, mas preparação. Deus fala também no silêncio. Ele trabalha nas pausas. Ele escreve milagres nas entrelinhas do tempo. E quando o coração insiste em confiar mesmo sem ouvir nada, é ali que nasce a fé mais pura. Agora, entregue o que pesa. As preocupações, o medo do amanhã, as dívidas, o desemprego, as dores, as incertezas. Coloque tudo diante do altar, mesmo que sejam pedaços quebrados, porque o que é impossível para você é matéria-prima para o milagre de Deus. O Espírito Santo está aqui, sim, neste exato momento. Ele se move onde há sinceridade, ele age onde há rendição. Então, não se preocupe com as palavras, apenas fale com o coração. Se puder, coloque a mão sobre o peito e diga: Senhor, eu te entrego o meu dia. Que esta manhã seja o início de um novo tempo. Que a tua abundância, a tua provisão e a tua graça transbordem em mim e por meio de mim. Sinta a presença dele agora. Ela não vem com barulho, vem com paz. Ela não chega com pressa, chega com ternura. O mesmo Deus que sustenta o universo está te ouvindo neste momento. Deixe que essa paz te envolva. Permaneça alguns segundos em silêncio, apenas sentindo o amor de Deus te abraçar. E se você sente essa presença agora, escreva com fé: o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus.
Senhor Todo-Poderoso, Pai de amor e fidelidade, nesta manhã eu levanto a minha voz a Ti. Venho diante do Teu trono, não como alguém perfeito, mas como um filho que depende inteiramente do Teu cuidado. Obrigado por me dar o dom da vida, por me conceder um novo amanhecer e por me permitir estar aqui na Tua presença para buscar a Tua face. Senhor, eu reconheço que sem Ti nada sou. Por isso entrego minhas preocupações, meus medos e minhas limitações diante do Teu altar. Tudo aquilo que me sobrecarrega, eu coloco em Tuas mãos. E creio que, em troca, recebo o Teu descanso, a Tua paz e a Tua abundância. Pai, abre as janelas do céu sobre a minha vida. Derrama provisão sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre os meus sonhos. Que o pão nunca falte à minha mesa, que a esperança nunca falte ao meu coração, que a Tua graça seja o sustento de cada dia. Senhor, eu oro por sabedoria para administrar aquilo que o Senhor já me deu, que eu não viva apenas pedindo, mas também sabendo reconhecer e agradecer. Ensina-me a ser fiel no pouco, para que eu também seja fiel no muito. Ensina-me a repartir, a estender a mão, a ser canal de bênção na vida de outros. Eu Te louvo, Deus, porque sei que a Tua palavra não falha. Sei que a promessa do Teu cuidado é real. Por isso, hoje eu declaro sobre a minha vida e sobre todos que oram comigo: a abundância divina está liberada. O medo da escassez caiu por terra. O ciclo de falta se quebrou. O tempo da colheita chegou em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle deste dia. Dirige cada decisão, cada passo, cada pensamento. Que a minha mente esteja alinhada com a Tua vontade. Que as palavras dos meus lábios sejam palavras de fé. Que os meus olhos estejam fixos em Ti e não nos problemas. E quando as lutas vierem, porque elas virão, lembra-me, Senhor, de que não caminho sozinho. Tu és meu pastor e nada me faltará. Tu és minha rocha e nunca serei abalado. Tu és meu provedor e jamais ficarei sem cuidado. Senhor, abençoa, não apenas a mim, mas cada pessoa que ora junto comigo neste momento, que a casa dela seja cheia da Tua paz, que a família dela seja guardada, que os sonhos dela floresçam, que a abundância do céu alcance cada área da sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, este não será um dia comum, mas um dia marcado pelo favor de Deus, um dia de milagres, um dia de respostas, um dia em que a abundância divina será vista e testemunhada. Pai, eu termino esta oração não pedindo mais, mas agradecendo, porque sei que já está feito. Sei que o Teu poder já está agindo, sei que o Teu amor já me cobre, por isso eu descanso confiante na Tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor da abundância, eu oro, declaro e recebo. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu recebo a abundância de Deus sobre minha vida. E que a graça do Senhor te acompanhe hoje e sempre. Glória a Deus.